Hoje, na nossa aula de História, vocês deverão abrir o livro na página 444. Página 444. Aula de História. Nova ditadura e redemocratização. Na aula passada, eu deixei um vídeo bem interessante sobre a ditadura militar, que vocês deveriam prestar atenção no vídeo e dizer o que mais chamou a atenção de vocês nesse vídeo. O que mais chamou a atenção de vocês? Vocês escreveram, alguns foi assim um texto bem interessante nessas frases. Uns tinham bastante a ver, outros nem tanto, mas tudo bem. Foi uma forma de introduzir esse conteúdo da ditadura militar, que foi um conteúdo muito interessante. Na história, o Brasil foi marcado por muitas coisas depois dessa ditadura militar, tá, gente? Foi assim um total desmando. E vamos ao texto hoje, ver mais detalhes e também completar os exercícios. Nova ditadura e redemocratização. A ditadura militar, 1964 a 1985. Em 31 de março de 1964, o presidente João Goulart foi deposto da presidência da República por um golpe de Estado. Executado por militares e apoiado por parte da sociedade civil, o Brasil passou então a ser governado por uma junta militar, formada pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Aí você tem imagens de tanques militares circulando pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro após o golpe de Estado, em 1º de abril de 1964. Sob o comando militar, o país voltou a viver um regime ditatorial. Regime ditatorial, o que é isso? É quando uma pessoa ou um grupo, como dos militares, manda e os outros obedecem, certo? Em 1965, os partidos políticos foram dissolvidos, passando a haver legalmente apenas 2 deles: a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, Partido do Governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, partido de oposição. Em geral, as pessoas consideradas perigosas pelos militares podiam ser presas, independentemente de serem estudantes, políticos da oposição, intelectuais, cientistas, artistas ou sindicalistas. Muitos dos opositores ao governo foram expulsos do país e tiveram de viver no exterior. Eu vou citar para vocês um grande educador, que foi Paulo Freire, que nessa época foi deposto. Citar Caetano Veloso, que também aconteceu isso, e tantos outros que eu não lembro atualmente, mas que eram pessoas que não faziam assim nada demais, pelo menos na minha concepção, dizer o que pensa, querer um país mais democrático, que pensasse mais no social. Isso aí não era nada demais. E se você desse a sua opinião, fosse contra o governo, você já seria expulso do país, certo? Em 1967, o Congresso promulgou uma nova Constituição e elegeu de forma indireta um novo presidente. Imagina, gente, eles mesmos mudam a Constituição, colocam as leis que desejarem colocar lá, sem nem pedir consulta ao povo, e ainda elege de forma indireta, ou seja, coloca uma pessoa a dedo para governar. Então, elegeu de forma indireta um novo presidente, o Marechal Arthur da Costa e Silva. Durante seu mandato, o governo ficou mais rigoroso, reprimiu manifestações populares de forma violenta. Interveio na administração dos estados e dos municípios, suspendeu direitos políticos e passou a controlar de forma intensa a produção cultural e artística. Diante desse cenário, alguns opositores do governo passaram a ver na luta armada uma alternativa para se opor ao poder dos militares. Pronto, então um contexto aí total de caos, não é isso? Foi isso que o Brasil enfrentou aí em 1964, até por volta de 1985. Então vamos às atividades. Em relação ao governo militar iniciado em 1964, assinale as alternativas corretas. Pessoas consideradas perigosas pelos militares podiam ser presas? Sim, podia, com certeza. Foi instaurado um regime de ampla participação popular em que havia eleições diretas para os cargos eletivos do poder executivo, legislativo e judiciário. Não, as pessoas não eram consultadas, a população tinha que se calar, a população tinha mais que obedecer, só isso. Muitos dos opositores ao governo foram expulsos do país. Sim, muitos foram expulsos do país. Os direitos e deveres previstos na Constituição promulgada em 1946 não foram alterados. Não, isso aí está falso,
porque foi alterado sim. Essa Constituição que nós já conhecemos hoje, que eu já mostrei para vocês, ela passou por várias mudanças, dentre elas uma na ditadura militar, certo? Não houve contestação ao governo militar que se estabeleceu no poder sem conflitos com a população. Não, teve muitos conflitos com a população. Então, vocês só irão marcar o primeiro e o terceiro. Número 2. Reescreva os itens incorretos da questão anterior, corrigindo-os. Então, nós vamos agora corrigir tudo que nós dissemos que está errado na questão anterior, certo? Eu vou anotar aqui na tela para que vocês possam copiar, para não se perderem. Foi instaurado um regime com pouca participação popular, ou nenhuma participação popular, podemos dizer, pois não havia mais eleições diretas para todos os cargos eletivos. A Constituição foi revogada e substituída por outra, com menos direitos para os cidadãos. Houve contestação ao governo militar, inclusive na forma de luta armada. Tem um exemplo de ditadura militar na novela Senhora do Destino, quando a personagem nordestina chega acho que é no Rio de Janeiro, está acontecendo essa ditadura militar, está sendo assim, muita violência e ela acaba ficando naquela cidade e começa a construir sua própria vida, mas quando acaba a ditadura, certo? Também num documentário que está agora sendo lançado pelo Globoplay, Caetano Veloso conta a sua história, né, de como ele foi expulso do país, que ele não tinha coragem de sequer se olhar no espelho. Aí tem a ver com Narciso aí, o título do documentário, certo? 3. Em sua opinião, por que os militares tornaram ilegais os partidos políticos? Então assim, gente, por que os militares tornaram ilegais? Porque os partidos políticos em si, não que eles tenham total autonomia sobre algum lugar, mas eles são mentes pensantes que ajudam outras pessoas a abrirem os olhos. Querendo ou não, um partido político movimenta ali a sociedade, mostra coisas que estão acontecendo que às vezes as pessoas não enxergam. O partido político, ele levanta questionamentos, argumentos. Então, para um governo autoritário, quanto menos partidos, melhor, certo? Então é isso que vocês vão colocar com as palavras de vocês. Porque os militares tornaram ilegais os partidos políticos. Aí você pode colocar que o governo reprime quem é da oposição. Enfim, é o que acontece hoje em dia, né? Só que hoje em dia não pode acontecer isso, mas meio que, de repente, um prefeito, vamos dizer, tem que ter uma oposição na cidade. Querendo ou não, tem que ter. Por quê? Se ali existir um prefeito que não quiser trabalhar ou não quiser trabalhar direito, né? Se tiver uma oposição ativa, vão cobrar. Porque o que acontece, geralmente, os vereadores não fazem quase nada. Passam aí vista grossa sobre as coisas erradas que podem acontecer, certo? Estou dizendo, gente, assim, no grosso, né? Do que costuma acontecer. Então, uma oposição atuante numa cidade meio que ajuda a população, porque ela vai atuar ali para denigrir a imagem do gestor. Agora, o interessante é que a oposição seja, vamos dizer assim, honesta, né? Não invente mentiras, mas que esteja do lado do povo, que possa estar cobrando, não que distorça os fatos ou que confunda as pessoas. No geral, uma oposição é sempre bom. Pelo menos as pessoas vão ter aí duas opiniões para ver, para tentar compreender os fatos e tomar sua própria decisão. E aí argumentar por si mesmo, né? Então, esse é o número 3, vocês vão colocar, conforme eu estava dizendo aqui, a opinião de vocês. Porque eles não querem oposição, porque eles não querem ninguém colocando aí sua voz aonde não é chamado, né? Pronto, hoje ficamos por aqui. Na próxima aula de História, vamos falar sobre os atos institucionais que foram mudados, né, na Constituição. Então é isso. Fiquem com Deus. Enviem fotografia do que vocês responderam, ou para a plataforma ou para mim. Um grande abraço. Fiquem com Deus.